Existem lugares que carregam uma energia tão pesada, que mesmo quem não acredita em nada sente um arrepio só de entrar. E não, isso não é história de filme ou de lenda urbana. É real. São fragmentos da história que resistem ao tempo e continuam ecoando através de sussurros, registros e experiências vividas por quem ousou se aproximar demais. São locais espalhados pelo mundo que acumulam séculos de dor, mistério e acontecimentos que desafiam qualquer explicação racional. Lugares que foram palco de sofrimentos profundos, tragédias em massa, rituais obscuros ou eventos inexplicáveis, e que hoje continuam vivos na memória e nos relatos de quem ousa se aproximar. Então respira fundo, e me acompanha por essa viagem intensa e arrepiante pelos 7 lugares mais assombrados do planeta. Mas já te aviso, alguns desses destinos são tão enigmáticos, que até a ciência evita conclusões definitivas. A pergunta que fica é, até onde você iria em nome da curiosidade? Floresta Aokigahara, Japão. Ao pé do majestoso Monte Fuji, a floresta Aokigahara esconde um silêncio que grita. As árvores são tão densas que abafam qualquer som externo. E o que mais assusta é o que se ouve lá dentro. Ou melhor, o que se sente. Pessoas relatam sussurros inexplicáveis, sombras que seguem seus passos e uma sensação sufocante, como se algo estivesse observando o tempo inteiro. Há até quem diga que o tempo parece se distorcer. Minutos viram horas. Bússolas falham, drones caem, e nem mesmo trilhas bem marcadas parecem seguras. Guias locais evitam entrar sozinhos, e placas espalhadas pela floresta tentam convencer os visitantes a voltar atrás. Especialistas em fenômenos sobrenaturais acreditam que Aokigahara acumula uma carga espiritual ancestral, intensificada por séculos de histórias sombrias. Poveglia, Itália. Entre canais pitorescos e paisagens encantadoras, existe uma ilha que ninguém quer visitar. Poveglia carrega um histórico tão sombrio que é conhecida como a Ilha dos Esquecidos. Durante a Peste Negra, foi usada como local de quarentena. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram ali e foram enterradas em valas comuns. Mais tarde, virou hospital psiquiátrico, e os relatos de maus-tratos e experimentos cruéis são assustadores. Hoje, o acesso é restrito, mas quem se aproxima de barco diz ouvir gritos abafados vindo das ruínas. E segundo moradores da região, é comum ver uma névoa densa cercando a ilha mesmo em dias ensolarados. Curiosamente, os poucos que conseguiram autorização para estudar o local alegam ter sentido vertigem, calafrios e um medo irracional enquanto exploravam os escombros. Pripyat, Ucrânia. Em 1986, o desastre de Chernobyl transformou essa cidade em um dos maiores símbolos de abandono da história moderna. Mas o que ficou para trás não foi apenas concreto e radiação. Exploradores urbanos relatam sensações intensas de angústia, ecos de vozes infantis nos corredores das escolas e brinquedos que aparecem misteriosamente mudados de lugar. Há até filmagens de vultos vagando entre os prédios. Mais do que uma cidade fantasma, Pripyat parece presa em um loop temporal, onde a dor e a perda continuam ressoando, como se as memórias dos que ali viveram ainda estivessem tentando se manifestar. Inclusive, pesquisadores de fenômenos paranormais já relataram picos incomuns de atividade eletromagnética em pontos específicos da cidade, sem qualquer explicação técnica. Hotel Cecil, Estados Unidos. Localizado em Los Angeles, esse hotel acumula décadas de mistérios. Casos inexplicáveis, hóspedes que desapareceram sem deixar rastros, e o famoso caso da jovem que apareceu em circunstâncias estranhas no reservatório de água do prédio. Vídeos de câmeras de segurança mostram comportamentos que desafiam a lógica, portas que se movem sozinhas e sons vindos de andares vazios. Há quem diga que o prédio carrega uma espécie de maldição, alimentada por tudo o que aconteceu entre suas paredes. Mesmo após tentativas de rebranding, o Hotel Cecil permanece como um epicentro de energia densa. Uma presença incômoda, que parece persistir apesar do passar dos anos. Paranormais que já investigaram o local relataram comunicações perturbadoras por rádio e aparelhos com respostas que pareciam pessoais. Castelo de Edimburgo, Escócia. Em meio ao charme medieval da Escócia, o Castelo de Edimburgo é palco de histórias assustadoras desde o século XII. Guardas noturnos já relataram ver soldados sem cabeça marchando pelos corredores. Turistas dizem sentir quedas bruscas de temperatura e ouvir gaitas escocesas tocando sozinhas nas salas vazias. O castelo também abriga uma antiga masmorra, onde prisioneiros eram mantidos em condições desumanas. A energia daquele lugar é tão pesada que, segundo médiuns, há portais abertos ali, conectando diferentes planos.
Um detalhe que poucos conhecem: pesquisadores de parapsicologia já fizeram testes com sensores de movimento em áreas isoladas do castelo, captando atividades anômalas por várias noites seguidas. Sanatório de Waverly Hills, Estados Unidos. Com uma arquitetura imponente e sombria, o Waverly Hills já abrigou milhares de pacientes com tuberculose, muitos dos quais jamais saíram vivos. Os relatos mais frequentes falam de uma criança que aparece nos corredores empurrando uma bola, vultos que cruzam as portas trancadas e gemidos que ecoam à noite. Um dos pontos mais temidos é o Túnel da Morte, por onde os corpos eram transportados para não alarmar os outros pacientes. Atualmente, o local recebe visitas guiadas, mas é comum que os visitantes passem mal, sintam tonturas ou ouçam vozes chamando seus nomes, mesmo estando sozinhos. Algumas equipes de filmagem já tiveram equipamentos descarregados do nada ou registros de EVP, voz eletrônica, com mensagens inteligíveis. Cemitério da Recoleta, Argentina. Localizado em Buenos Aires, é conhecido por sua beleza arquitetônica e por histórias que gelam a espinha. Ali estão enterradas algumas das figuras mais influentes da história argentina, mas há túmulos cercados de mistérios, como o de Rufina Cambaceres, uma jovem que, segundo registros, foi enterrada viva por engano. Desde então, há relatos de passos ao redor de seu mausoléu, portas que se abrem sozinhas e visitantes que desmaiam subitamente diante de certos túmulos. Guias turísticos já relataram ter que encerrar visitas por causa de manifestações inexplicáveis. Um detalhe ainda mais intrigante: vários gatos costumam se reunir todas as noites em frente a alguns túmulos específicos, como se fossem atraídos por algo invisível. Agora pare e pense comigo. Se tantos relatos vêm de diferentes culturas, lugares e épocas, com pessoas sem qualquer ligação entre si, será mesmo que tudo isso é só imaginação coletiva? Ou será que existem, sim, locais onde o tempo, a energia e a dor se entrelaçam a ponto de abrir brechas na realidade como conhecemos? E se esses lugares forem pontos de contato com o desconhecido, com planos que a nossa ciência ainda não compreende? Se você gosta de explorar os lados mais sombrios do nosso mundo, já se inscreve aqui no Além do Mistério e ativa o sino, porque aqui, os enigmas nunca dormem, e os mistérios só aumentam. Me conta nos comentários, qual desses lugares você nunca teria coragem de visitar? Ou você encararia esse desafio sobrenatural? Aproveita e clica na playlist ao lado para continuar sua jornada por locais enigmáticos, teorias inquietantes e acontecimentos que desafiam a lógica. Porque às vezes, a realidade é mais sombria do que qualquer lenda, e nós só arranhamos a superfície. O verdadeiro medo, talvez, esteja naquilo que ainda não conseguimos nomear.